Bom, minha gente, hoje estamos entrando na terceira parte do episódio 9. O assunto nosso hoje trata das relações de Lenin e Trotsky na Revolução de 1905. Esse é um dos temas mais difíceis para desvendar na história do marxismo, certo? Então, vocês já sabem que Lenin, no caso, é o mocinho desse filme aqui. E o Trotsky? Será um vilão ou será um mocinho também? Então assista até o final que você vai ter uma opinião sobre esse tema. Bom, gente, o tema é controverso. O tema é polêmico. Então eu já vou pedir para vocês o seguinte, que quando o tema é muito polêmico, a gente tem que prestar atenção aos fatos. Eu vou colocar dois fatos aqui que é importante para que vocês possam formar uma opinião posterior, certo? Porque esses dois fatos são importantes para mostrar isso. O primeiro fato é o seguinte, que esses dois personagens, Lenin e Trotsky, eles foram os principais líderes da maior experiência revolucionária da história da humanidade, que foi a Revolução de Outubro de 1917. Eles foram os dois principais líderes. Isso é um fato que ninguém contesta. O segundo fato é que entre 1917, que foi a vitória da Revolução de Outubro, até 24, que foi a morte do Lenin, esses dois personagens fizeram história, ombro a ombro, atuando juntos em meio a guerras e revoluções, de 17 até 1924, com uma identidade de princípios, de táticas, de organização, e atuaram de forma unida nessas guerras e revoluções que ocorreram nesses 7 anos, certo? De forma comum, atuando diante desses grandes fatos. E se estabeleceu uma confiança grande entre esses dois. Então veja, esse é o segundo fato que eu quero que vocês gravem, porque é muito importante. Os fatos, eles são uma parte importante para que a gente conheça a verdadeira relação entre os dois. Então, esses fatos são importantes para que você possa formar uma ideia, partindo da base desses fatos. Por quê? Depois da morte do Lenin, em 1924, surgiram muitas narrativas sobre a questão, as relações entre Lenin e Trotsky, certo? As narrativas as mais diferentes, certo? E principalmente depois que a Revolução Russa e a própria União Soviética, ela ficou isolada, a derrota da Revolução na Europa, na Alemanha, etc., ficou só a União Soviética que teve a Revolução vitoriosa. Esse isolamento levou uma degeneração da própria revolução, do Estado, dos soviets e do próprio Partido Bolchevique, que nós vamos comentar nos episódios finais dessa saga aqui, tá? Agora, o Trotsky, depois da morte do Lenin, ele foi exilado da União Soviética, ele foi perseguido por suas opiniões políticas, ele foi expulso do Partido Comunista da União Soviética, foi exilado, certo? E, por fim, ele foi assassinado no México em 1940, tá? Ele foi assassinado por Ramon Mercader, que era um militante stalinista, que, a mando de Stalin, assassinou Trotsky. Então, a partir da morte do Lenin, 1925, 26, 27, Trotsky passou a ser, segundo a narrativa do Stalin, passou a ser um agente do imperialismo mundial, certo? Passou a ser o inimigo número 1 do Lenin e do bolchevismo, certo? Então, por isso que eu peço licença nesse episódio aqui para utilizar a maior parte da voz dos próprios dois personagens, né? Não só a minha interpretação, mas eles mesmos falando, ainda que isso torne um pouco pesado o vídeo, né? Esse vídeo que vai durar 1 hora mais ou menos,
mas eu não tenho como não utilizar as palavras dele, certo? Deles, dos personagens, relatando as relações entre eles, tá certo? E é indispensável também, eu queria indicar para vocês, que vocês baixem o e-book que está na descrição desse vídeo aqui, que aí tem um PDF em espanhol e em português que está bem detalhado, cada coisa dessa que eu vou colocar aqui nesse vídeo, tá certo? Então, peço encarecidamente, baixem o e-book, leiam o e-book com toda tranquilidade, beleza? Porque é muito importante para esse episódio. A questão que eu queria começar dizendo é o seguinte: segundo Trotsky, a opinião do Trotsky é que havia muito acordo dele com o Lenin na Revolução de 1905. As posições de um e de outro eram muito próximas. Essa é a opinião de Trotsky, tá certo? O Lenin definiu a Revolução de 1905 como um ensaio geral da Revolução de 1917, aqui a tomada do poder pelo proletariado em 17, tá certo? Nessa Revolução de 1905, as posições políticas de Trotsky e do Lenin estavam muito próximas, certo? E bem distantes da posição dos mencheviques, que nós vimos no episódio anterior, tá certo? As posições políticas e estratégicas gerais, não as de organização, porque na política de organização, o Trotsky tinha uma política equivocada até 1917, que ele tentava juntar os bolcheviques com os mencheviques num partido só. E esse era um erro muito grave do Trotsky, que ele só foi consertar em 1917. Agora, no que toca às posições políticas, certo? Lenin e Trotsky tinham posições muito próximas, tá certo? E a Revolução aproximou mais ainda a posição dos dois. O Trotsky atuou na Revolução de 1905 como presidente do Soviet de Petrogrado, a principal cidade industrial da Rússia. E o Lenin, durante os 9 primeiros meses da Revolução, ele estava fora do país, no estrangeiro, dirigindo o partido desde fora, a partir do jornal e dos materiais escritos, porque ele estava no exílio, ele não conseguia entrar no país. Essa aproximação dos dois durante a Revolução, ela se consubstanciou numa resolução de um congresso de 1907, que estava todas as tendências que haviam na Rússia, da social-democracia, estavam juntas nesse congresso, certo? E esse congresso votou uma posição de que a luta do Partido Operário Social Democrata Russo era a luta por uma ditadura do proletariado apoiada pelo campesinato. Essa fórmula, certo? Foi aprovada, e foi aprovada por Trotsky, que tinha uma posição na teoria da Revolução Permanente que dizia isso, por Rosa Luxemburgo, que estava dirigindo o partido polonês, que estava nesse congresso. Essa fórmula é a fórmula que a Rosa apresentou, e também a posição do Lenin, que estava desenvolvendo, como nós desenvolvemos nos episódios anteriores, que vocês têm conhecimento, certo? Então, essa fórmula agradou a esses 3 atores e atrizes dirigentes, e contrária à posição dos mencheviques, que botou outra coisa para votar, porque eles tinham uma linha de união com a burguesia. Mas esses 3 setores votaram de forma unânime. E foi a Revolução de 1905 que unificou Lenin, Rosa Luxemburgo e Trotsky. Então, que essa revolução que unificou eles com essa posição estratégica comum. Essa atuação conjunta em 1905 foi o que unificou o Lenin e o Trotsky, juntou as posições dos dois, e vai ser importante depois para a unificação em 1917. Trotsky e Lenin, eles falaram sobre esses acordos e diferenças. E o Trotsky relatou, em 1928, as coincidências que ele tinha, os acordos que ele tinha com o Trotsky. Então, o que o Trotsky diz é o seguinte, abre aspas, né? Vocês vão encontrar todas essas citações no e-book que está aqui na descrição do vídeo, tá? Então eu peço que vocês baixem para ler com tranquilidade, tá? Abre aspas, o Trotsky diz:
formulei os objetivos das próximas etapas da Revolução de 1905 de modo inteiramente idêntico ao de Lenin. E isso apesar de ter vivido todo o ano de 1905 ilegalmente na Rússia, sem relação com os emigrados. Já o Lenin, em 1917, o Lenin vai falar dessas posições relacionadas com Trotsky. Ele vai dizer o seguinte, o Lenin, abre aspas, acordo, mas nem posso tomar isso a sério. Trotsky já declarou há muito tempo que nenhum acordo com os mencheviques é possível. Trotsky compreendeu e desde então não houve melhor bolchevique do que ele. Então o Trotsky continua falando o que o Lenin disse, diz o seguinte, o que, segundo o Lenin, me afastava do bolchevismo era a tendência à conciliação com os mencheviques e não a teoria da revolução permanente. Para tornar-me o melhor bolchevique, diz Trotsky, precisei, como se acaba de ler, compreender a impossibilidade de um acordo com o menchevismo. Fecha aspas. Então veja, essas passagens que o Trotsky está historiando, a gente pode ver que a posição de ambos eram muito próxima uma do outro, apesar dos matizes que eu vou tocar mais abaixo aqui. O Trotsky, continuando falando sobre isso, ele diz o seguinte, abre aspas, é inútil acentuar aqui que o conteúdo concreto que Lenin dava cada vez a sua fórmula de ditadura democrática e que decorria não tanto dessa própria fórmula hipotética, mas da análise das modificações reais na correlação de força existente entre as classes, esse conteúdo tático e organizacional entrou para sempre na história como um exemplo clássico de realismo revolucionário do Lenin. Então, o que o Trotsky está concluindo aqui é que as posições políticas dele em 1905 eram muito próximas, quase idênticas às do Lenin. Por exemplo, na defesa do armamento geral do povo, na defesa da insurreição armada e de um governo provisório revolucionário, no proletariado dirigindo a revolução burguesa em unidade com o campesinato, na subordinação da Assembleia Constituinte à insurreição e à derrubada do czar, da autocracia. Todos esses elementos que era a posição de Lenin, o Trotsky tinha uma posição idêntica, tá certo? A mesma posição política. Aqui se demonstra, então, essa proximidade dos dois, tá? entre um e outro. E o Trotsky dizia que o seguinte, que essa era toda a diferença que havia entre eles, era pequena, porque o Trotsky dizia que o proletariado deveria estar em maioria no governo revolucionário, junto com o campesinato. Essa era toda a diferença, e não se pôde achar outra diferença com Lenin do que essa, e que eu vou comentar em seguida, mais abaixo, essa diferença e esse matiz. De toda forma, se mostra aqui uma proximidade muito grande do posicionamento entre os dois. No e-book vocês vão encontrar muitas mais outras falas, onde esses dois apresentam a visão muito próxima deles, tá? Então veja, a Revolução de 1905 aproximou Lenin de Trotsky, certo? Isso também é um fato, e distanciou os dois dos mencheviques, como nós vimos no episódio anterior. Essa aproximação ela ficou tão patente, certo? Tão evidente, que até Stalin foi obrigado a reconhecer a proximidade de Trotsky e Lenin em 1905, sobre a dinâmica revolucionária. Em 1924, Stalin escreve o seguinte, abre aspas, diz Stalin, assim, Lenin não lutou contra os partidários da Revolução Permanente pela questão da continuidade, já que o próprio Lenin defendia o ponto de vista da revolução ininterrupta, mas porque desprezavam o papel dos camponeses e que são a reserva mais importante do proletariado e não entendiam a ideia da hegemonia do proletariado. Então veja, até o próprio Stalin ele foi obrigado a reconhecer em 1924,
de que Lenin e Trotsky estavam muito próximos no que tange ao tema da teoria da revolução permanente. Stalin vai mudar isso depois, 1928 em diante, e vai construir outra narrativa. Mas em 1924, quando todos os atores e atrizes estavam vivos e Lenin acabava de falecer, o Stalin falou isso. Vamos passar adiante agora para outro assunto, que é o seguinte. Quais os pontos fundamentais de acordo entre Lenin e Trotsky que juntava os dois, que unia os dois e que levou a que em 17 eles estivessem na mesma organização, no Partido Bolchevique e tudo mais? São 3 pontos fundamentais que mostram esse acordo de Lenin e Trotsky. Uma primeira questão anterior que antecede, que eu vou rememorar só para que vocês tenham na memória, o seguinte: havia um acordo entre todo mundo aí, todos os social-democratas, todos os marxistas na Rússia, de que a revolução era uma revolução democrático-burguesa, certo? E era democrático-burguesa pelas tarefas, por uma força importante que era o campesinato revolucionário e por outra força que eram as nacionalidades oprimidas. Por esses 3 elementos, era uma revolução democrático-burguesa, né? Porém, era uma revolução proletária pelo motor da revolução que já era o proletariado, com suas greves, insurreições, etc. Então, era uma revolução democrático-burguesa que se convertia em socialista, em transição de uma para outra. Perfeito? Bom, agora, essa aliança da Revolução de 1905, que era do proletariado com o campesinato, era uma aliança muito instável. Por quê? Justamente porque o campesinato ele queria terra em liberdade, que eram tarefas da Revolução Burguesa. Mas para ir diante, para expropriação da burguesia, aí o campesinato já não viria junto com o proletariado, só uma parte do campesinato. Então, esse acordo era muito instável, se caso tivesse um governo provisório revolucionário que unisse o proletariado e o campesinato, todo o campesinato, né? Mas, então veja, quais eram os 3 eixos fundamentais de acordo entre Lenin e Trotsky que soldou uma união entre os dois? O primeiro tema era o seguinte: o caráter internacional da Revolução Russa. Então, o Lenin, desde 1893, e eu venho frisando isso nos episódios que tem desde o início dos episódios, o Lenin sempre viu a Revolução Russa como parte importante, decisiva da Revolução internacional e europeia internacional. Só para frisar para vocês aqui, por exemplo, Trotsky disse assim, abre aspas, em 1917, 1918 e ainda nos anos seguintes, Lenin sempre estimou e encarou o destino da nossa revolução em ligação com a revolução socialista já iniciada na Europa. Dizia categoricamente, por exemplo, que sem a vitória da revolução na Alemanha é inevitável a nossa queda. No e-book vocês podem ver inúmeras citações do Lenin colocando esse caráter internacional e que sem a vitória da revolução na Europa, na Alemanha, etc., a União Soviética ia perecer, ia cair independente do tempo que levasse. Então veja, ambos dirigentes, tanto Lenin quanto Trotsky, eles partiam de um acordo importante, que o destino da Revolução Russa estava atado ao destino da Revolução Internacional, tá certo? Ambos viam a Revolução Nacional Russa como uma alavanca para o desenvolvimento da Revolução Internacional, tá certo? Eles viam como parte indissolúvel, como uma alavanca da Revolução Internacional, essa Revolução Russa. O Trotsky, para finalizar esse tema, ele diz o seguinte, abre aspas, nas minhas obras tentei demonstrar, e até agora ninguém sequer tentou refutar o que considero provado, que se as disputas na área dos prognósticos literários forem deixadas de lado, e se a concepção de Lenin e a minha forem analisadas tal como se manifestaram na experiência da Revolução, e tal como as formulamos com base nessa experiência, é impossível não reconhecer a identidade dessas posições. Falou Trotsky, fecha aspas.
Em base à experiência dessas 3 revoluções, que foi a de 5, a de fevereiro de 17 e a de outubro de 17, foi que o Trotsky redigiu a sua versão final da teoria da Revolução Permanente, que é justamente a tese 10, que diz o seguinte, de que a Revolução Socialista começa no terreno nacional, desenvolve-se na arena internacional e termina na arena mundial. Ou seja, ele vê a Revolução Nacional como parte da Revolução Internacional, como uma totalidade, certo? Então, essa formulação definitiva da Revolução, da teoria da Revolução Permanente de Trotsky, foi elaborada em 1928, 1929, tá certo? Então, nesse momento, a gente já pode até dizer, devido a essa coincidência, de que essa visão que está expressa na tese 10 da teoria da Revolução Permanente, ela é de Trotsky fundamentalmente, mas ela tem a coautoria, digamos, do Lenin, porque era o pensamento também do Lenin, o caráter internacional da Revolução Socialista. Então, aqui eu me refiro ao primeiro tema de acordo, né? O caráter internacional da Revolução. O segundo ponto de acordo entre eles é a questão de que o proletariado, dirigindo a Revolução Burguesa, apoiado pelo campesinato. Isso era um ponto de acordo muito grande entre Trotsky e Lenin e de oposição aos mencheviques. Esse tema eu toquei bastante nos 2 últimos episódios, então aqui só coloco uma frase do Lenin aqui, porque o Lenin diz o seguinte, abre aspas, o Lenin diz, a diferença entre bolcheviques e mencheviques foi reduzida, portanto, pelas próprias frações à contraposição de guia e líder da revolução, proletariado, que conduz atrás de si o campesinato, ou a posição dos mencheviques, que apoia, o proletariado apoia, numa ou noutra medida, a democracia burguesa, certo? Segundo, fecha aspas. Então, segundo Lenin, a contraposição que se deu na Revolução de 1905, ele e Trotsky de um lado, os mencheviques do outro, era que o proletariado se colocava à frente da Revolução Democrática para levar até o fim essa revolução, até a Revolução Socialista, enquanto que os mencheviques tinham outra opinião. Remetemos esse debate para o episódio anterior que vocês assistiram e viram essa segunda coincidência entre Trotsky e Lenin. A terceira questão muito importante de acordo entre Lenin e Trotsky que era o transcrescimento da Revolução Democrática em Revolução Socialista. O que é esse transcrescimento? É a passagem da Revolução Democrática Burguesa para a socialista, que justamente era o que estava em movimento aí na Rússia de 1905, certo? Então, a base do posicionamento do Trotsky, que era a teoria da Revolução Permanente, e a base da posição de Lenin, que era uma teoria de uma revolução ininterrupta, a base de todos esses dessas duas posições vinha de Marx, que na mensagem ao CC da Liga dos Comunistas, Marx falou o seguinte, abre aspas, nossas tarefas consistem em tornar a revolução permanente, até que seja derrotada a dominação das classes possuidoras, até que o proletariado conquiste o poder do Estado, até que a associação dos proletários se desenvolva, não apenas no seu país, mas em todos os países predominantes do mundo. Fecha aspas, isso falou Karl Marx, em 1850. Então veja, tanto Lenin quanto Trotsky partiram dessa visão da Revolução Permanente de Marx para elaborar a dinâmica revolucionária em 1905. Esse é um dos temas mais importantes da estratégia e da tática revolucionária do marxismo, tá? Porque se trata da relação entre a luta pela democracia e a luta pelo socialismo, certo? Uma das mais complicadas que existem. E o Lenin sempre dizia o seguinte, de que o marxismo é a única teoria que faz uma análise correta científica dessa relação entre a luta pela democracia e a luta pelo socialismo, que não contrapõe uma a outra, que liga uma coisa a outra, a passagem de uma para a outra.
Então, para Lenin, o proletariado deveria assumir a direção da revolução para ir até o fim, de forma radical, começando pelas transformações de cunho democrático revolucionário, e aí em sequência e em diante. Então, a teoria do Lenin era de uma revolução ininterrupta. Como é que o Lenin fala isso? Abre aspas. Diz Lenin: uma vez que começaremos imediatamente a sair da revolução democrática e precisamente na medida das nossas forças, das forças do proletariado consciente e organizado para a revolução socialista, somos partidários da revolução ininterrupta. Não ficaremos no meio do caminho. Se não prometemos a partir de agora e imediatamente todos os tipos de socializações, é precisamente porque conhecemos as verdadeiras condições dessa tarefa. Fecha aspas, falou Lenin. Aqui coincide o espírito da posição de Lenin com o que o Trotsky elaborou da teoria da revolução permanente dos dois, certo? E, na verdade, essa aliança se dá devido ao que a Revolução de 1905 ela foi um entrelaçamento extremamente original, novo e sem precedentes da Revolução Burguesa e da Revolução Proletária. Quer dizer, houve uma mescla dessas duas revoluções e a transição de uma para outra. E aí, esse entrelaçamento é uma das questões mais difíceis de resolver do marxismo. E o Lenin, junto com Trotsky, foi quem, digamos que, desamarrou esse nó. Lenin, ele analisa e diz assim, abre aspas, todos nós contrastamos a Revolução Burguesa com a socialista. Todos insistimos absolutamente na necessidade de fazer uma distinção rigorosa entre elas. Mas pode-se negar que elementos soltos, próprios de ambas as revoluções, estão interligados na história? A era das revoluções democráticas da Europa não registrou uma série de movimentos socialistas e tentativas socialistas e não terá a futura revolução socialista na Europa ainda muito a fazer para pôr fim ao que ficou incompleto no terreno da democracia? Fecha aspas, falou Lenin. O Lenin aqui ele já começa a mostrar esse entrelaçamento entre uma revolução e outra. E ele vai dizer o seguinte, de que partindo das reivindicações democráticas revolucionárias, que para ele, eu relembro aqui para vocês, são 6 pontos, né? Vou ler para vocês, República Democrática, confiscação do latifúndio e entrega das terras aos camponeses pobres, direito à autodeterminação nacional, aplicação das 8 horas de jornada, Assembleia Constituinte livre e soberana com a queda da autocracia e 6º ponto, armamento geral do povo. Esses 6 pontos que o Lenin definia como democrático revolucionário era um programa de transição que ele levava para sair da Revolução Democrático-Burguesa em direção à Revolução Socialista, certo? Então ele ia mover o proletariado e o campesinato em torno dessas reivindicações para dar o start da Revolução Democrática para a Revolução Socialista. Essa visão do Lenin é predominante em toda 1905 e vai chegar um momento, inclusive, que ele diz o seguinte, que as reivindicações democráticas, como a Assembleia Constituinte, não poderia ser o centro dos revolucionários. Que o centro dos revolucionários tinha que ser essas reivindicações democrático-revolucionárias que ia colocar o proletariado e o campesinato em direção ao processo revolucionário. E ele dizia, desconfie desses slogans democráticos e gerais como liberdade, certo? Que nós temos que contrapor essas reivindicações da luta revolucionária concreta. Lenin também vai acentuar o acordo que teve com Trotsky e Rosa Luxemburgo nesse congresso de 1907, que votou o reconhecimento de uma posição comum sobre ele. Vocês no e-book, eu remeto a que vocês possam ler lá, e lá também tem uma explicação detida, tanto da palavra do Lenin quanto do Trotsky, desenvolvendo, mostrando esses acordos. Então esse acordo é muito importante porque é o seguinte, ele não se tratava de desprezar as tarefas da Revolução Democrática, como por exemplo a reforma agrária,
ou autodeterminação nacional, ou a derrubada da autocracia, né, do imperador. Ele não desprezava, porque o Lenin dizia que desprezar isso era uma traição à revolução, mas também não dizia que todo o peso estava nisso, que isso era como uma alavanca para ir, era uma parte transitória, temporária, para ir em direção às tarefas socialistas do proletariado e do campesinato pobre. Eu vou ler aqui uma citação que eu peço atenção para vocês, depois vocês também podem ler com toda a atenção, porque essa é uma das maiores contribuições de Lenin para o marxismo, e que justamente é onde ele faz a combinação da luta democrática com a luta socialista de forma correta, uma em relação à outra. O Lenin diz o seguinte, abre aspas, é preciso saber combinar a luta pela democracia com a luta pela revolução socialista, subordinando a luta democrática à luta socialista. Aqui reside toda a dificuldade. Nisto está toda a essência do problema. Em vez disso, digo, não devemos perder de vista o que é fundamental, a revolução socialista. Você tem que colocar isso em primeiro lugar, levantar todas as reivindicações democráticas, mas subordinando-as à revolução socialista, tornando-as dependentes dela, ter em mente que a luta pelo principal pode ganhar força mesmo que tenha começado por algo parcial. Na minha opinião, apenas esta concepção da questão é correta. Essa frase, curta frase do Lenin, ela sintetiza a visão correta da luta democrática com a luta pelo socialismo, que é uma das questões mais difíceis da teoria marxista e da vida real, da vida política. E que, sintetizando, o que o Lenin está dizendo é o seguinte, que é vital a luta pela democracia, por exemplo, como a luta democrática, como a revolução socialista, a liberdade, a destruição da ultradireita, ou seja, todas as reivindicações, a autodeterminação nacional, a independência dos povos coloniais. Essas reivindicações, elas são vitais para o movimento. Mas elas devem estar subordinadas à luta pelo socialismo. Elas devem estar levantadas para uma luta revolucionária em direção à luta pelo socialismo, a luta contra a burguesia e contra o imperialismo. Então, o Lenin ele trabalhou essa relação dialética, né, entre as lutas democráticas e as lutas socialistas, que é a única correta e que é a única que o marxismo é que conseguiu fazer essa relação de forma mais correta possível. Então, essa visão do Lenin é a visão do Trotsky, que está colocada na tese da Revolução Permanente, que fala que a revolução democrática ela se converte em revolução socialista no próprio movimento da revolução, certo? Que é o transcrescimento da revolução democrática em revolução socialista. Esse terceiro tema, de acordo com Lenin, então são três temas fundamentais de acordo entre Lenin e Trotsky, de muito substanciais. Não era acordo de qualquer coisa. E foi isso que permitiu a unificação de Lenin e Trotsky em 1905, que atuaram conjuntamente, e 1917, quando o Trotsky entrou no Partido Bolchevique, o partido do Lenin, e se autocriticou pelos seus erros relacionados com o tema de organização. Veja, chegado aqui a gente diz, qual foi o mérito de Trotsky no tema da teoria da Revolução Permanente, que ele viu antes de todo mundo? O mérito dele é que ele dizia sim, essa revolução é democrático-burguesa, mas ela por si só, na sua dinâmica, ela vai se transformar em revolução socialista. Porque a revolução, ao ser dirigida pelo proletariado, o proletariado, quando chegasse no poder, não ia parar nas questões democráticas, que ia adiante em direção à expropriação da burguesia. E nisso a revolução se tornava uma revolução permanente, que o Lenin dizia que era a revolução ininterrupta, que não ia parar na metade do caminho. Então essa visão do Trotsky, que ele teve o mérito de dizer o seguinte, que no mundo
o proletariado de um país atrasado, como no caso da Rússia, podia chegar primeiro ao poder do que nos países adiantados. Isso foi o Trotsky, foi o primeiro que falou isso, que ocorreu na Rússia, certo? Antes de qualquer país adiantado, o proletariado russo chegou ao poder, que era uma visão que o marxismo não tinha, certo? Então aqui está um mérito de Trotsky. O acordo subsequente que ele tinha com Lenin, que era da transformação da revolução, e o Trotsky dizia assim: a vitória das reivindicações democráticas, elas só vão ser possíveis de concretizar na ditadura do proletariado, porque a burguesia não quer mais a própria vitória da sua revolução. Então essa é uma visão da teoria da revolução permanente, de que na essência dela o Lenin tinha acordo, tá bem? Então você diz assim, qual era a diferença afinal entre Trotsky e Lenin? A diferença entre um e outro era o seguinte, era um matiz pequeno. E vocês vão me dizer se é pequeno ou se não é. O Trotsky dizia o seguinte, de que nessa aliança operária e camponesa, ele dizia o seguinte, de que quem tem que dirigir essa aliança é o proletariado. Perfeito. Então, isso aí Lenin concordava. Mas aí o Trotsky ia adiante e dizia, mas nesse poder, quem tem que ter maioria absoluta é o proletariado. O Lenin não definia. O Lenin concordava que o proletariado tinha que dirigir, e o partido bolchevique tinha o eixo que o proletariado dirigisse, mas o Lenin dizia assim, não, eu não vou dizer de antemão que os camponeses não podem dirigir uma revolução, de que o campesinato ou a pequena burguesia nunca vai dirigir uma revolução ou vai estar à frente de uma revolução, não posso. E o Lenin não dizia. E essa se resumia a diferença entre eles. No todo o restante eles tinham um acordo. Mesmo assim, você vê que é uma diferença pequena. E ela não foi para a realidade, por quê? Porque em 1905 não ganhou aquele governo provisório revolucionário que o Lenin defendia. Não foi vitorioso, porque foi vitoriosa a autocracia. Mas você vê que a diferença era de detalhe, muito pequena. Então aí você diz, então por que o Trotsky não se juntou a Lenin em 1905? Aí teria sido já fenomenal, né? Ele tinha uma diferença sobre o tema de acordos, né? Ele queria juntar menchevique e bolchevique, e por isso ele não se uniu com os bolcheviques. O que foi um erro grave do Trotsky, porque aí ele já poderia ter se unido. E por que ele não se uniu? Aí tem as versões. A minha interpretação por causa disso é porque eu acho que o Trotsky ele tinha uma altivez intelectual, e nesse momento, em 1905, ele se colocava acima das duas frações, como se ele fosse assim uma figura que estivesse acima das diferenças entre as duas. E ele se movimentava muito por simpatias e antipatias pessoais. E ele não simpatizava com Lenin e simpatizava com os líderes, assim, pessoalmente com os líderes mencheviques. Ele era amigo do Martov, ele era amigo da Vera Zazuli, do Axelrod, etc. Certo? E Lenin, ele não topava muito com Lenin, porque Lenin era muito duro, muito inflexível, assim, né? Então, a única explicação que eu encontro é essa, é que era o erro político que ele tinha de tentar juntar os dois e essa altivez intelectual. Agora, isso é uma interpretação minha que pode estar completamente equivocada. Também havia uma diferença de método entre os dois, de trabalho na política. O Trotsky era muito... Ele gostava de fazer prognósticos. Ele sempre dizia assim, vai acontecer tal coisa no futuro, certo? E o Lenin não gostava de fazer isso. Em geral, o Lenin fez muito poucos prognósticos na vida. Prognóstico, no caso, digamos, antecipar-se à realidade. Dizer, vai acontecer uma guerra, vai ter tal coisa. Aí era uma diferença entre os dois, porque o Trotsky gostava muito de fazer prognóstico e o Lenin não. Mas aí eu vou botar um outro ator aqui para falar no meu lugar, que é uma pessoa muito mais importante do que eu, que é o Nahuel Moreno, que é um dirigente de uma corrente trotskista latino-americana e internacional, que é a Liga Internacional dos Trabalhadores. Ele morreu em 84, mas pouco antes de morrer, ele falou um pouco sobre a relação entre esses dois, Lenin e Trotsky. E ele disse o seguinte, abre aspas,
Sempre tentamos teorizar sem ignorar a realidade. Queria fazer um alerta metodológico. Quando eu era jovem, Lenin me encantava pelo seu empirismo. E isso porque eu vinha de uma formação filosófica hegeliana. Agora, já velho, volto aos meus primeiros amores. Adoro Lenin pelo seu empirismo. Porque, no fundo, esse empirismo é, em relação ao processo histórico, o mais dialético que existe, contrariamente a certos elementos de tipo mecânico, como metodologia de Trotsky. Adianto-me a dizer, então, uma comprovação metodológica. Um empirismo sadio, um sadio hábito empírico é o que existe de mais dialético. Porque, de fato, este empirismo sadio do Lenin significa: deixemos que os fatos aconteçam, que as revoluções se realizem e depois vemos as teorias. E não como creio que é o que acontece mais ou menos com o enfoque de Trotsky. Façamos as teorias de como vai ser a revolução em todo o século. Fecha aspas. Então, isso é a visão que o Moreno trabalhou, digamos, dos prognósticos do Trotsky e do Lenin, que era muito cauteloso com relação a esses prognósticos. O prognóstico, né, essa palavra difícil, mas na verdade é uma antecipação, a pessoa dizer vai ter guerra ou vai ter revolução, é importante na política revolucionária, porque você prepara o seu exército militante para as coisas que vêm. Só que isso não é o mais importante, porque o prognóstico ele vai ser comprovado se vai ter revolução ou guerra. Muitas vezes a gente diz assim, não, dentro de um ano vai ter uma revolução, e depois passa 10, 15 anos e não tem. É importante o prognóstico, porque você prepara seu exército para uma determinada coisa, mas você tem que ir ver na realidade o que ocorre e modificando a tática, a política, de acordo com o que ocorre na realidade, e não de acordo com o prognóstico que você tenta colocar no futuro. Então essa posição do Trotsky, esse matiz, essa era a diferença fundamental que tinha Lenin e Trotsky, certo? Então o Trotsky dizia assim, ele insistia para que o Lenin, abre aspas, excluísse a possibilidade de serem os camponeses representados na Revolução por um partido especial, independente não só da burguesia, mas também do proletariado, e capaz de fazer a Revolução Democrática unindo-se ao Partido do Proletariado na luta contra a burguesia liberal. Então o Trotsky ele dizia assim, olha, eu quero que o Lenin diga que o campesinato não consegue fazer uma revolução, independente do proletariado. Ele nunca vai estar à cabeça, ou a pequena burguesia vai estar à cabeça de uma revolução dessa, certo? Só que o seguinte, o que ocorreu na história posterior? A história mostrou que setores da pequena burguesia e do próprio campesinato podem fazer uma revolução sem que o proletariado estivesse na vanguarda e sem que o Partido Comunista estivesse dirigindo a revolução. Por exemplo, a Revolução Cubana de 1959, ela foi dirigida por uma coluna guerrilheira, né? Não foi um partido comunista. O Partido Comunista estava contra o processo revolucionário, o Partido Comunista Cubano, e foi realizado por setores da pequena burguesia. E se comprovou aquilo que o Trotsky dizia, que tinha que ir a Revolução Democrática, a independência de Cuba, nacional penta-imperialista, só pôde se concretizar indo para a Revolução Socialista. E aí que o Fidel Castro foi dirigir uma Revolução Socialista em Cuba. Nisso estava certo, mas onde estava errado o Trotsky? Que setores não proletários poderiam dirigir a Revolução independentemente do proletariado. Certo? Então, por exemplo, a mesma coisa ocorreu na Revolução Chinesa de 1929. Digamos que foi um exército camponês dirigido pelo Partido Comunista numa guerra popular prolongada que levou mais de uma década numa guerra popular, certo? Que levou depois à tomada do poder na China. Por força de uma crise monumental na história mundial, né, que teve a ver com a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, etc., alguns setores da pequena burguesia se deslocaram da pequena burguesia e ingressaram numa revolução socialista, certo? E tiveram que instaurar uma ditadura do proletariado a partir da crise monumental da situação, certo? Então, aqui se reforçou um lado da teoria da revolução permanente do Trotsky, que era que
as tarefas democráticas, por exemplo, a independência nacional de Cuba só poderia ser vitoriosa com a ruptura com o capitalismo, foi o que aconteceu isso em Cuba, certo? Mas não se comprovou a parte que era um prognóstico de Trotsky que dizia assim, a revolução socialista só vai ser vitoriosa tendo o proletariado à cabeça e tendo um partido comunista à cabeça. Isso não se comprovou. Então, veja, por que é importante, então, você analisar esses prognósticos e a própria vida real? O Trotsky não podia insistir, e eu estava equivocado, insistir no sujeito. A gente já viu que os sujeitos revolucionários mudam muito, certo? A gente viu como, por exemplo, no Haiti, os negros escravizados dirigiram a Revolução Burguesa, certo? Agora aqui, por exemplo, tem um exemplo tão especial que eu vou relatar para vocês, que além do de Cuba e do negócio, mas a Revolução Mexicana de 1911 teve uma peculiaridade que nenhuma outra no mundo teve. Sabe qual foi? Que nós tivemos uma revolução dirigida por exércitos camponeses de Francisco Villa e Emiliano Zapata, onde o proletariado não só não foi protagonista, como ele terminou se juntando com a contra-revolução burguesa. Veja as voltas que a história dá. Certo? Então, um exército camponês chegou até o centro da capital e o proletariado não apoiou a chegada desse campesinato no centro da cidade do México. Certo? Então, para vocês terem uma ideia de como funcionam essas coisas. Então, veja, esses exemplos não desmentem a teoria da revolução permanente no que ela é fundamental. Certo? Ou seja, de que toda essa luta democrática ela se concretiza numa ditadura do proletariado, certo? Ou seja, só o proletariado pode conseguir a reforma agrária, a independência nacional, etc, 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 certo? Bom, então veja, sintetizando tudo, eu dizia, a teoria do Trotsky central, certo? Que era o proletariado dirigindo a revolução, transcrescimento da revolução democrática e o caráter internacional, esses três eixos eles foram compartidos por Lenin e Trotsky. Os dois estavam juntos nisso aí. A diferença que havia entre eles é uma diferença pequena entre todos. Tá certo? Bom, então, por isso que eu digo, né, e você, que a teoria do Trotsky, a teoria da Revolução Permanente, a final de 1928, 1929, ela poderia ser assinada tranquilamente por Trotsky e por Lenin, certo? Pelos dois, porque era o centro da teoria da Revolução Permanente, ambos tinham um acordo. Bom, tem toda uma discussão se o Lenin era etapista ou não etapista. O que é esse etapista na linguagem do marxismo, na linguagem do trotskismo, etc.? É o seguinte, se diz que uma pessoa é etapista quando ela defende a revolução por etapas. Que é o seguinte, segundo essa teoria, primeiro você luta pela revolução burguesa, a revolução democrática, que é a luta pela democracia, e só depois, em tempos separados, você vai lutar pelo socialismo, certo? São duas coisas separadas, em etapas separadas. Por isso que a pessoa diz o seguinte, que etapista, tá? A revolução por etapas. Por essa teoria da revolução por etapas, o proletariado não deveria lutar pela direção da revolução burguesa, certo? Ele deveria ajudar a revolução burguesa, até pressionando com greve, com etc., mas ele tinha que apoiar a burguesia na sua revolução, certo? Então, a primeira revolução, a primeira parte, que era da revolução burguesa, democrático-burguesa, o proletariado tinha que estar de braços dados com a burguesia, com a democracia, certo? Unido com a burguesia, e só noutra etapa o proletariado entraria na luta pelo socialismo, certo? Então veja, o que a gente tem visto nesses episódios todos aqui, que essa posição não era do Lenin, era dos mencheviques, tá certo? Porque de nenhuma maneira se pode dizer que essa posição era a posição do Lenin, certo? E dos bolcheviques nesse processo, certo? Essa teoria da revolução por etapas, o stalinismo que foi transformado, digamos, numa ideia, numa teoria que foi aplicada em todo o mundo,
a partir da Terceira Internacional, depois da morte de Lenin. Depois da morte do Lenin. Então, para vocês terem uma ideia, em que se baseia essa visão? Numa citação, que o Lenin afirma no livro Duas Táticas da Social-Democracia, de 1905, ele diz o seguinte, ele diz que em cima que a Revolução Democrática não vai além dos quadros das relações socioeconômico-burguesas. Então, essa afirmação que está nessa citação, nessa única citação do Lenin, que está aí no meio de um livro de 200 páginas, o stalinismo pegou essa citação, tirou de contexto para dizer que o Lenin defendia uma revolução por etapas. De fato, o Lenin diz isso mesmo. A Revolução Democrática não irá além do quadro das revoluções socioeconômicas burguesas. E aqui é um erro do Lenin, da forma que ele diz aqui nesse livro. Se não tiver um problema de tradução, mas provavelmente não tem, certo? Mas isso aqui, digamos que é um ponto fora da curva de todo o conjunto dos escritos do Lenin em toda a sua vida, certo? Então a pessoa tirou de contexto uma citação, certo? E eu vou explicar de que contexto que é, para dizer que o Lenin era um cara etapista, justamente porque o stalinismo agarrou essa visão, dizendo de que o Lenin tem essa visão. Então veja, o erro do Lenin é dizer que essa ditadura não podia tocar as bases do capitalismo, ou que não deveria ultrapassar o quadro das relações socioeconômicas burguesas, certo? Então, Lenin, ao falar isso, nessa parte, ele bota uma contraposição entre uma revolução democrática e a socialista, que a gente viu que ele não faz essa contraposição. Mas aqui a gente pode dizer que foi um erro de dedução teórica, não porque da vida real não modificou nada da ação do partido e todas as propostas do partido, né? Então, veja, provavelmente, todo o livro demonstra que o Lenin não levaria adiante isso aqui, certo? E que ele tinha uma visão de uma revolução ininterrupta. Por isso que esse erro não teria não ia prosperar na própria realidade. E depois o Lenin tinha uma visão de que a Revolução Russa como parte da Revolução Internacional, certo? E, na verdade, toda essa visão do Lenin mostrava de que essa teoria, né, de que a Revolução Democrática ela se complementa com uma Revolução Socialista e não enfrentada uma com a outra. E justamente essa conexão da Revolução Democrática com a Revolução Socialista, de uma indo à outra, certo? Que é uma grande contribuição do Lenin para o marxismo, certo? E que, na verdade, é atual até hoje em todas as discussões que são feitas hoje sobre a questão colonial, a independência nacional, por exemplo, como a ruptura com o imperialismo, o tema da questão de gênero, a questão de raça, a questão das nacionalidades oprimidas, a questão dos povos coloniais, por exemplo, a questão da luta contra a ultradireita ao nível internacional, certo? Contra o nazismo, contra o sionismo lá em Israel agora, que está invadindo e cometendo um genocídio. Quer dizer, o Lenin deu uma contribuição monumental a como o marxismo encarar essas lutas democráticas com a Revolução Socialista. E nisso nós estamos numa dívida histórica com Lenin, que foi grande contribuição que ele deu, junto com Trotsky, porque o Trotsky também coloca o tema da teoria da revolução permanente, esse transcrescimento de uma revolução em outra. Tem um texto de Trotsky que difere, digamos, dessa visão apresentada aqui. Vocês também podem analisar detidamente no e-book, tá certo? Que é um texto de Trotsky, 1939, chama Três Concepções da Revolução Russa, certo? Nesse texto, o Trotsky ele acentua as diferenças que teve com o Lenin, tá certo? De todo jeito, eu remeto a que vocês leiam os materiais e possam tirar suas próprias conclusões. Para ir para as conclusões fundamentais é o seguinte, sobre o tema Stalin, Lenin e Trotsky, né? Primeiro, é preciso entender que que o stalinismo, ele assumiu as posições centrais do menchevismo, certo?
em nome do leninismo. Se utilizou do nome do Lenin para assumir as posições do menchevismo. Isso foi o que fez o Stalin, né? Só que para isso, o Stalin ele teve que desfigurar dois aspectos da posição do Lenin. O primeiro aspecto era o seguinte, ele disse que o Lenin dava um caráter progressista a um setor da burguesia liberal, quando o Lenin nunca disse que nenhum setor da burguesia liberal era progressista, certo? E a segunda questão é que o Stalin ele separou de forma absoluta a Revolução Democrática da Revolução Socialista, coisa que o Lenin não fazia de maneira alguma, certo? Ele conectava uma revolução a outra. E o Stalin separou e disse, não, aqui é uma democrática que é feita junto com a burguesia e a socialista é feita pelo proletariado, etc. Então separou de forma estanque uma com a outra. Esse giro de Stalin para o menchevismo foi feito no 6º Congresso da Internacional Comunista em 1928. Aí o Lenin já estava morto há 4 anos. E o Stalin levou adiante esse pensamento na Revolução Chinesa de 1928. Não só aí ele apoiou um setor da burguesia chinesa, que era Chiang Kai-shek, que era o líder da Revolução Democrática Burguesa lá da China, Chiang Kai-shek. O Stalin apoiou essa burguesia, dizendo que era progressista, que era revolucionária, e mais do que isso, mandou o Partido Comunista entrar no Kuomintang, que era o partido burguês, nacionalista burguês da China. Quer dizer, o jovem Partido Comunista entrou no partido burguês da China. E isso terminou em quê? Em desastre. Porque Chiang Kai-shek, ele deu um golpe e massacrou a vanguarda comunista e derrotou a revolução com um banho de sangue, certo? Em 1927, certo? Então, essa situação, ele implantou uma ditadura militar no país que desmentiu toda essa orientação e que, na verdade, reforçou a posição de Lenin e de Trotsky anteriormente. Vocês teriam ideia, só teve um voto contra entrar no Kuomintang, no Partido Burguês, o Partido Comunista entrar no Partido Burguês, foi o voto do Trotsky, para você ter uma ideia, certo? Então, veja, esse retorno ao menchevismo feito por Stalin foi feito em nome do Lenin e em nome do bolchevismo, certo? Então, essa orientação ela se disseminou na Internacional Comunista de conjunto, virou uma regra, né? A teoria da revolução por etapas e a formação de governos unidos com a burguesia progressista, né? Que é a famosa Frente Popular como se conhece hoje. Até hoje é feito certo? Vamos ver só um exemplo dessa teoria aqui no Brasil. O Partido Comunista escreveu o seguinte, abre aspas, a nova linha política partiu da mesma premissa do programa do 4º Congresso, a concepção da Revolução Brasileira em 2 etapas, até hoje inalterável para o PCB e o PCdoB. É uma concepção que vem desde o 6º Congresso da Internacional Comunista realizado em 1928. Assim, a primeira etapa em curso seria a da Revolução Nacional e Democrática, de conteúdo anti-imperialista e anti-feudal. Após a vitória dela, é que se passaria a segunda etapa, a da Revolução Socialista. Essa visão, expressada pelo stalinismo, foi disseminada em todo o mundo e para aplicar uma política oposta à do Lenin, certo? Então, veja, a teoria de Stalin, ela encontrou um setor progressista da burguesia e ele colocou ele opôs a Revolução Democrática à Revolução Socialista, colocando que quem devia dirigir a Revolução Democrática era a burguesia progressista, e aí passou a procurar uma burguesia progressista em todo canto, e até hoje todos os partidos comunistas do mundo estão procurando setores progressistas, até setores da social-democracia, estão governando junto com setores progressistas da burguesia, contra os setores reacionários da burguesia,
certo? Então, essa visão é uma visão do stalinismo que não tem nada a ver com o leninismo. Aqui, o conjunto do vídeo eu tentei mostrar a comprovação das posições da proximidade entre Lenin e Trotsky em 1905 e que isso ficou patente em todas as citações que eu fiz aqui e que tem muito mais para vocês acompanharem no e-book, certo? Que tem falando dessas posições, tá certo? Então, tanto para Lenin quanto para Trotsky, eles tinham uma unidade de pensamento que depois, em 1917, se unificou entre eles. E o conjunto deles é que eles viam a Revolução Democrática em movimento em direção à Revolução Socialista, certo? Eles não separavam, eles não faziam uma redução da Revolução Democrática pura e da Revolução Socialista pura. Eles faziam uma conexão e uma transformação de uma em outra, tá certo? E essa unidade é baseada nas 3 coincidências fundamentais entre eles: o caráter internacional da Revolução Russa, o proletariado como a força motriz da Revolução Democrática e o transcrescimento da Revolução Democrática em Revolução Socialista, certo? Agora, esses 3 pontos que unia Lenin com Trotsky e que levou a que em 17 eles entrassem, fizessem parte do mesmo partido, curiosamente, são os 3 pontos programáticos que se converteram em diferenças fundamentais com Stalin, com o stalinismo, e também com a social-democracia internacional, que eu estou me referindo aqui a toda a social-democracia que hoje é representada por Lula, pelo PSOE da Espanha, pelo PSOL no Brasil, mas também em todo o mundo, esses partidos ditos social-democratas, certo? Que nesses 3 temas não tem acordo nenhum, nem com Lenin, nem com Trotsky. Esses 3 temas são o caráter internacional da Revolução Russa, que Stalin não tinha acordo com isso, a social-democracia também não luta por uma revolução internacional, o proletariado como força motriz da revolução, contrário a todos os setores burgueses, também não há acordo porque os dois encontram a aliança com um setor progressista da burguesia para governar junto, e o terceiro é a transformação da revolução democrática, digamos, das lutas democráticas em lutas pelo socialismo. Também essas diferenças entre o stalinismo e a social-democracia, que hoje tem uma posição comum sobre esses 3 temas, certo? Então, veja, não é à toa que essas 2 correntes, tanto o stalinismo quanto a social-democracia, elas estiveram juntas na restauração do capitalismo na União Soviética no final da década de 80. 70 anos depois da Revolução, certo? Foi restaurado o capitalismo na Rússia, como hoje a Rússia de Putin é uma Rússia capitalista hoje em dia, certo? E ela foi apoiada, essa regressão ao capitalismo foi apoiada tanto por essa burocracia stalinista, o que restava dela, como também pela social-democracia internacional, certo? Então aqui se mostra pela negativa, com uma regressão histórica, que Lenin e Trotsky estavam juntos na conformação da União Soviética e estariam também contrariamente no final agora a restauração do capitalismo 70 anos depois, seguramente pelas posições que tinham, ok? Paro por aqui, até a próxima.